Resolução 001/2018 dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e operacional da Câmara Municipal de Água Clara. Disposições preliminares. A operacionalização dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Água Clara reger-se-á por essa resolução e observará na sua organização, além das disposições da lei orgânica no município, os seguintes princípios. Primeiro, descentralização administrativa, visando a agilização dos procedimentos operacionais através da definição das atribuições de cada unidade operacional, da delegação de competências e da utilização de técnicas modernas de administração e de recursos e ferramentas de informática. Princípio segundo, garantir o acesso dos servidores de carreira aos cargos e funções de confiança em direção e assessoramento superiores, DAS, que exijam conhecimentos básicos de técnica legislativa e de gerência, supervisão e assistência dos serviços internos da Câmara. E o terceiro, implantação do sistema de carreira visando a adoção de mecanismos e procedimentos de valorização dos recursos humanos permanentes, através de programas de formação, capacitação, reciclagem e avaliação do desenvolvimento profissional. Artigo 3º. Os serviços administrativos da Câmara Municipal de Água Clara ficam organizados e serão exercidos conforme a seguinte estrutura básica. Órgão deliberativo, somente um. Plenário. Órgão de direção superior, são dois. Presidência e mesa diretora. Então, deliberativo, apenas um. Plenário. Órgão de direção superior, são dois. Presidência e mesa diretora. Órgãos de assessoramento parlamentar, comissões legislativas. Parlamentar legisla. Órgão de direção e assessoramento superiores, aí lembra do RIA, Procuradoria, Controladoria e Secretaria. E abaixo delas, as subdivisões, divisão de RH, Secretaria, divisão de Orçamento e Finanças e compras e licitações. As atribuições da presidência, mesa diretora, comissões legislativas e plenário estão definidas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal e na legislação própria, sendo o presidente o principal responsável pelo funcionamento dessa organização, com apoio das demais unidades. A Procuradoria Jurídica incube a assistência e a defesa judicial e extrajudicial da Câmara Municipal, dos seus membros e dos seus servidores nos crimes comuns ou políticos, sempre que a mesa diretora determinar por entender que há identidade entre os interesses do indiciado e os da própria Câmara Municipal. Fiscalização das inovações na legislação federal e estadual, que tenham reflexo sobre a municipal, informando a presidência, quando for necessário, a adaptação da matéria no plano municipal. Compete à Procuradoria também organizar a guarda da legislação pertinente à Câmara Municipal. Participar, quando solicitado, das reuniões das comissões técnicas. Da Controladoria Interna. A Controladoria Interna incumbe o assessoramento, a colaboração nas matérias a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas, bem como a emissão de pareceres sobre consultas administrativas que lhe forem encaminhadas, de natureza econômica, financeira e legal sobre despesa pública, licitações e contratos administrativos. E ainda, o recebimento de denúncias e queixas relativas às ações praticadas por servidores do Legislativo Municipal, acompanhamento de sua apuração pelos órgãos competentes e proposição de medidas cabíveis. Formulação de recomendações e sugestões e colaboração com os demais órgãos administrativos da Câmara Municipal. A promoção do controle da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade em relação aos processos orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos da Câmara, bem como a aplicação de seus recursos financeiros. A auditoria nos sistemas de pessoal, material, serviço geral, patrimonial, de custos, previsões orçamentárias da Câmara Municipal. Supervisão, execução de atividades correcionais, disciplinares junto ao pessoal das unidades da Câmara, atuando de forma corretiva, preventiva e pedagógica. Da diretoria administrativa. A diretoria administrativa compete às atividades de comando, coordenação, controle e supervisão das atividades administrativas do Legislativo Municipal e, especificamente, dirigir, administrar e fiscalizar os serviços administrativos internos da Câmara, em consonância com a presidência e a mesa diretora. Normatizar os serviços técnicos e administrativos da Câmara Municipal.
observar o cumprimento das disposições legais, regimentais e regulamentares da mesa diretora do presidente, manter a ordem e a disciplina entre seus subordinados, apresentando ao presidente as ocorrências que exigirem apuração de fatos e aplicação de penalidades. Supervisionar os serviços de limpeza, asseio e segurança dos imóveis utilizados. Supervisionar as atividades de recepção e telefonia da Câmara, cuidando para que os serviços de atendimento sejam registrados para a transmissão de ordens. Organizar e supervisionar os serviços de protocolo. Organizar e manter atualizado o sistema de arquivo de documentos. Supervisionar os serviços relativos à gestão de recursos humanos. Controlar o funcionamento de todo o sistema de informática da Câmara Municipal. Para o desenvolvimento de suas atividades, abaixo da diretoria administrativa terá uma subdivisão, subordinada a ela, subordinação direta, que é a divisão de RH, de recursos humanos. Da diretoria financeira. Abaixo da diretoria financeira, há duas subdivisões, subseções, a divisão de orçamento e finanças e compras e licitações. A diretoria financeira compete às atividades de comando, coordenação, controle e supervisão das atividades financeiras do Legislativo Municipal e, especificamente, supervisionar os serviços relativos à contabilidade, orçamento e finanças, promover os pagamentos autorizados pelo ordenador de despesa, após verificar o adimplemento das obrigações pelo fornecedor ou prestador de serviço, participar e supervisionar a elaboração dos relatórios de transparência e gestão fiscal de acordo com a legislação vigente, organizar e supervisionar os serviços relativos às compras, licitações e contratos administrativos de interesse do Legislativo Municipal. Para o desenvolvimento de suas atividades, a diretoria financeira terá em sua estrutura as seguintes unidades operacionais, sob sua subordinação direta e imediata. Como eu disse, divisão de compras e licitações, orçamento e finanças. A divisão de recursos humanos compete executar as atividades de gestão de recursos humanos, compreendendo o registro e controle da vida funcional dos servidores efetivos. Tudo que for relativo à vida funcional dos servidores, ponto, folha, pagamento, compete aos recursos humanos. Divisão de compras e licitações. A divisão de compras e licitações terá como atribuições realizar as compras e organizar os procedimentos licitatórios da Câmara Municipal e ainda especificamente organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores. Muita atenção com isso. Manter atualizado o cadastro de fornecedores da Câmara Municipal. Organizar e preparar os processos licitatórios em todas as suas modalidades. Efetuar as pesquisas e preços de mercado. Executar o serviço de compra, recebimento e guarda de materiais de consumo, outros. Executar determinações ditadas por seus servidores relativos à unidade administrativa. Da divisão de orçamento e finanças. Da divisão de orçamento e finanças compete administrar as finanças e controlar a execução orçamentária, provendo os registros contábeis das operações, emitir notas de empenho, ordens de pagamento e emissão de cheques para assinatura, controlar os saldos das contas bancárias, elaborar o cronograma financeiro de desembolso para fins de solicitação do Executivo, destinado ao Legislativo, promover o registro contábil das receitas recebidas pela Câmara, promover o controle orçamentário dos créditos orçamentários, elaborar a proposta orçamentária anual da Câmara Municipal, bem como os relatórios de transparência da gestão fiscal, e exercer o controle orçamentário, financeiro e patrimonial da Câmara Municipal. Tudo isso relativo à Comissão de Orçamento e Finanças. Dos dirigentes. Os órgãos que constituem a estrutura administrativa da Câmara Municipal, mencionado no inciso 4º do artigo 3º dessa resolução, serão dirigidos a Procuradoria Jurídica pelo Procurador, a Controladoria Interna pelo Controlador, as diretorias por diretores e as divisões por chefe de divisões. Essas são gratificadas. O cargo de Procurador Jurídico será privativo de profissional com curso superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. E o cargo de Controlador será privativo de profissional de nível superior em Direito, ADM, Ciências Contábeis ou Economia, com registro no respectivo Conselho Profissional. Os cargos mencionados no inciso 1 e 2, Procuradoria e Controladoria, Procurador e Controlador,
são de provimento em efetivo exercidos por servidores mediante aprovação em concurso público. E os cargos mencionados no inciso 3º, que são os diretores, são de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara Municipal. Os cargos mencionados no inciso 4º são funções gratificadas, que são os chefes de divisões, né? Exercidas exclusivamente por servidores do quadro de pessoal efetivo, designados pelo presidente do Legislativo Municipal, presidente da Câmara, né? Para os exercícios das funções. Os cargos de provimento em comissão e os cargos de provimento efetivo necessários ao funcionamento pleno das atribuições do Legislativo Municipal constarão do plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal. Ao presidente compete todas as atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da Câmara Municipal de Água Clara e o comando dos seus serviços de apoio legislativo e administrativo. Ao diretor administrativo compete organizar, coordenar e supervisionar todas as competências da diretoria, mencionadas no artigo 7 e 9 dessa resolução. E ainda abonar falta e acatar o justificativo de falta de seus servidores lotados na sua área, né? Convocar, quando necessário, pessoa da sua área para prestação de serviço extraordinário, ou provar a escala de férias de servidores sob sua subordinação. Atenção a essa. Aplicar penalidades após o exercício do direito de defesa do servidor, de advertência e de suspensão, não superior a 30 dias. Ou seja, se for superior, não é ele. Expedir correspondência oficial sobre assuntos relacionados à respectiva área de atuação. Ao diretor financeiro compete encaminhar à presidência, até 30 dias após o encerramento do exercício, relatório das atividades desenvolvidas. Repetindo, ao diretor financeiro compete encaminhar à presidência, até 30 dias após o encerramento do exercício, relatório das atividades desenvolvidas. Compete também supervisionar os serviços de contabilidade, orçamento, tesouraria, assim como os atos da Comissão Permanente de Licitação e o encaminhamento do resultado de seus trabalhos para a homologação do presidente. Ao procurador jurídico compete controlar a frequência dos servidores que atuam na Procuradoria Jurídica, propondo quando couber o abono ou acatamento, justificativa de ausência do serviço. E prestar informações sobre as atividades envolvidas sob sua direção através de relatório conforme periodicidade definida pelo presidente. Propor a aplicação de penalidades aos servidores lotados na unidade. Mais abstrato, né? Ao controlador, além das atribuições mencionadas no artigo 6º, compete dirigir, comandar, coordenar, supervisionar e controlar os serviços prestados pela Controladoria Interna da Câmara Municipal. Prestar informações, bem como apresentar documentos que forem solicitados por auditores ou em diligências do Tribunal de Contas do Estado. Ao chefe de divisões compete, dirigir, comandar, coordenar, supervisionar e controlar os serviços prestados pelos órgãos e unidades sob sua subordinação. Prestar informações sobre as atividades envolvidas sob sua direção através de relatório conforme periodicidade definida pelo presidente. O diretor administrativo das disposições gerais agora, O diretor administrativo poderá autorizar a permanência dos servidores no serviço, além das horas normais do expediente, por solicitação dos titulares das unidades onde estão lotados, tendo em vista a necessidade dos serviços. O organograma da estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Água Clara é assim. Órgão máximo, presidência. Abaixo dele, mesa diretora e vereadores. Abaixo da presidência, que ainda estão sob sua responsabilidade, Procuradoria Jurídica, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira e Controladoria Interna. Lembrando que tanto a mesa diretora quanto os vereadores são independentes. Dentro da diretoria financeira você tem a divisão de orçamento e finanças, chamada de DOF, e a divisão de compras e licitações, chamada de DCL. E dentro da diretoria administrativa você tem o RH. Fim.